Eu quero ler com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 10 até o versículo de número 14, tá? Eclesiastes, capítulo 10 ao 14. Esse livro de Eclesiastes é um livro, sim, é o chamado livro meio intrigado, né? É meio complicado, meio insultador, né? É meio polêmico o livro, mas é de uma profundidade muito grande de ensino, de aplicação para as nossas vidas. Permita, Deus, que nós tenhamos uma direção para falar com vocês nessa noite. Está aí o tema foi colocado no texto aí. Vamos ler comigo aí, por favor. Versículo 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre e isso nada se pode acrescentar. Disso nada se pode tirar. Deus faz para que os homens o temam. Repita pelo menos a última parte comigo aqui, para a gente estar sintonizando o versículo aí. Deus assim faz para que os homens o temam. Aleluia. Então o tema da mensagem aí é os porquês do Senhor, os porquês do Senhor. O Senhor tem um tempo e um modo de cumprir os seus propósitos, na minha e na sua vida, tá? O Senhor tem um tempo e tem um modo específico de cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida. Então, é nessa direção que eu vou trabalhar. E o tema assim, eu quero trazer aqui à tona nesse texto, nessa palavra, tudo que o Senhor faz tem um porquê. Agora, então, os porquês do Senhor Deus, os porquês do Senhor, é esse que eu queria que você tivesse em mente, pensando nos porquês de Deus para a minha vida, para o mundo, para as nações, para a sociedade, para as famílias e assim por diante. Muito bem. Deus está dizendo nesse texto o seguinte, que tudo para Ele tem uma hora e um tempo certo de fazer. Deus trabalha no tempo certo, na hora certa e de um modo certo. Deus trabalha assim, Deus trabalha com o tempo certo, modo certo, e também trabalha nesse tempo certo e nessa hora certa, fazendo aquilo que Ele apraz fazer, ou aquilo que é o desejo dEle fazer, aquilo que é vontade dEle fazer. Então, nós temos que sintonizar no tempo de Deus, na hora de Deus, e ser grato a Deus pelo modo com que Ele trata nós, o tratamento que Ele trata cada um de nós em particular. Deus particularmente trata a mim e a você de um modo diferente, conhecendo a sua natureza, conhecendo as suas necessidades, conhecendo as suas carências, suas fraquezas, deficiências e assim por diante. Então Deus trata comigo, não trata do mesmo modo que trata com você, mas o tratamento de Deus sempre é de um modo certo e no tempo certo. Então é nesse sentido aí que nós queremos falar para você, que nos planos e nos propósitos de Deus, há um tempo certo e um modo certo dele fazer o que quer fazer da minha vida e da sua vida, tá? É nesse sentido, E precisamos termos este conhecimento, e ter a convicção de que tudo que acontece com a gente, tudo que Deus está fazendo com a gente, Ele está fazendo na hora certa e de um modo certo.
A gente tem que ter essa compreensão. E isto tem que fazer a diferença entre nós. Essa compreensão que Deus tem um tempo certo, de um modo certo, de cumprir propósito da nossa vida, deve ser compreendido por nós. Porque o homem natural, a Bíblia diz que ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz, né? E diz assim ainda que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio, todos os homens, todo homem, seja ateu, seja incrédulo, seja quem for, no coração dele há um anseio, há uma questão pendente sobre a eternidade. As pessoas, esse tema eternidade às vezes incomoda, às vezes provoca, às vezes insulta, né? Às vezes dá discussão, dá questionamento, mas em geral todo homem tem essa agonia, essa aflição sobre essa encruzilhada chamada eternidade. Então a eternidade coloca em destaque as verdadeiras recompensas do Senhor Deus, né? Não é o trabalho, não é o comer, o beber, o folgar, que realmente destaca a recompensa verdadeira do Senhor. A recompensa verdadeira do Senhor está exatamente em a gente compreender a recompensa chamada eternidade. A eternidade é a prova mais cabal da existência de Deus, porque Deus é o eterno, que ensina para nós que somos finitos sobre aquilo que é eternidade, né? Então a eternidade foi alcançada por nós, né? Através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ele deu, portanto, o sentido, a direção, ele deu a compreensão do que é eternidade. Então, alcançar o sentido, a compreensão do que é eternidade é uma questão de inteligência. Então o texto fala assim: olha, pois do coração do homem anseio pela eternidade, mesmo assim, este homem que tem o anseio pela eternidade, não considera Deus, não glorifica Deus, não exalta Deus, né? Não reconhece Deus, né? E nem busca entender, né, o que Deus quer nos falar através daquilo que Ele faz, daquilo que Ele já fez, né? E no texto final deste versículo, o autor do Eclesiastes, né, ele fala assim: tudo isso aconteceu para que Deus fosse temido, né, para que o temor de Deus alcançasse todos os corações. Então, quando a gente está sintonizado com o tempo, a hora e o modo de Deus agir, a gente está fazendo uma coisa. Nós estamos aprendendo com isso, temer a Deus nos acontecimentos, nas fases da nossa existência, tá? Temer a Deus na fase da nossa existência, porque o fim da existência do homem, no mesmo livro Eclesiastes, nos diz que o fim, a conclusão da vida é o temor ao Senhor Deus, é temer a Deus. E a falta de temor a Deus faz as pessoas não ter sabedoria, não ter sabedoria suficiente para compreender o que Deus faz e está fazendo. Então, é falta de sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o temor a Deus é a fonte de vida, é a fonte de vida. Então nós temos que ter essa compreensão, porque no final do texto de Eclesiastes, capítulo 12, fala que o temor a Deus é o que é essencial para o homem. O fato essencial, fundamental para o homem, é o homem ter essa capacidade, essa disposição de temer a Deus. Então, o temor a Deus é aquilo que é essencial na existência de uma pessoa sobre a terra, não é? Portanto, a falta de sabedoria e do temor de Deus
faz as pessoas viverem desconectadas, desconectada com os tempos, a hora e o modo de Deus trabalhar em favor de cada um de nós. Então a falta de temor do homem faz esse homem não ter sabedoria, não ter inteligência suficiente para compreender essa verdade, que Deus faz, Ele opera, Ele trabalha em nós, no tempo certo, na hora certa, com o modo certo, para fazer aquilo que é interesse dele, para que nós sejamos tratados por Ele, e nós sejamos aí, cada dia mais, inteirados, compreendidos da grandeza dEle, da bondade dEle e assim por diante. O escritor, ele faz uma ideia aqui, o escritor eclesiástico, dizendo o seguinte, que a nossa existência não pode resumir em comer, beber, divertir, folgar e morrer. Então o escritor faz essa advertência, que essa não é uma coisa inteligente, isso é irracional, isso é uma loucura, isso é um desatino, a pessoa viver para comer, beber, folgar, divertir e morrer. Coloca nós no mesmo patamar de qualquer animal da terra, Então é irracional, e muito menos a nossa existência não pode ter uma ideia de uma existência com o fim da gente aproveitar o máximo da vida, aproveitar o que pode, atendendo todos os desejos que a nossa carne está nos falando, nos impulsionando, em te atender. Não, então o texto contraria essas duas ideias. A primeira ideia, que é irracional uma pessoa querer viver uma existência só nesse aspecto: comer, beber, folgar, divertir, comprar, vender e morrer. Infelizmente, a maioria dos homens vive nessa ótica, nessa filosofia. Muito menos também, a vida não pode ser uma vida onde a gente tem que aproveitar a existência e aproveitar o máximo, desfrutar o máximo, esbanjar o máximo, o hedonismo, a buscar o prazer ao máximo. Não é isso que a palavra de Deus ensina, porque isso, tanto um quanto o outro, isso não traz nenhuma diferença, não faz nenhuma diferença ao homem, nesse homem compreender a importância da eternidade, a importância do temor a Deus. O homem precisa saber o seguinte, que na nossa existência, a gente precisa extrair o propósito de Deus para cada acontecimento, cada fase da nossa existência. A gente precisa ter esta capacidade, essa inteligência de extrair, o que está acontecendo comigo. Eu tenho que atribuir, eu tenho que ter a convicção, eu tenho que ter a graça, eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter o temor de Deus, atribuir assim que Deus quis, assim que Deus quer. Ele está fazendo isso, é o modo dele, e eu tenho que me alegrar nisso e ficar feliz por isso. Existe uma filosofia das pessoas viver como se Deus não existisse, ou crendo que Deus existe, mas não dando nenhuma satisfação, não dando nenhuma glória a Ele, não considerando em seus caminhos, não dando a Ele nenhum valor. Tanto uma vida viver como se Deus não existisse, ou crer que Deus existe, mas não temer a Deus, não cultuar a Deus, não glorificar a Deus, também é o estilo de vida totalmente contrário ao que Deus quer. Aí, o que nós precisamos saber é o seguinte: algumas pessoas pensam como se a vida não tivesse os porquês, Por que isso, por que aquilo? Nós, às vezes, não fazemos essa colocação. Os porquês de Deus no seu tempo e o modo de Deus agir em nós
nem sempre nós podemos entender, tá? Não podemos entender, nem sempre entendemos. Às vezes, nós não temos cabeça, não temos dimensão de compreender o que Deus está fazendo com a gente. Agora, tudo que Deus faz, ou que já fez, tem uma razão de ser, tem um tempo certo e tem um modo específico do que fez e do que foi feito. Tá? Alguns porquês Deus revela, outros não revela. Alguns porquês Ele revela, outros Ele não revela. Agora, se quiser que Deus responda os porquês dele aos fatos e os acontecimentos da nossa vida, né? Se querer isso, pode não ser conveniente, pode não ser inteligente da sua parte. Até porque uma pessoa sem a revelação do Espírito de Deus, ela nunca vai receber resposta disso. Se você pega, por exemplo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nós temos lá uma expressão do Senhor que fala assim, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então tem coisas que não são reveladas, e não queira você saber o que não é revelado. Não queira saber o que não é revelado. Amós 3,7 fala que nós devemos andar de acordo com Deus. Andar de acordo com Deus é isso, né? Agora, uma coisa é certa, nunca pergunte a Deus por quê. Nunca pergunte a Deus por quê. Por que Deus? Nunca faça essa pergunta. Aí, as razões são simples, porque as motivações que levam a pessoa a fazer essa pergunta, o porquê de Deus, são 4 coisas que eu enumerei aqui. Primeira, é por curiosidade. Segundo, é por questionamento. Terceiro, é por discórdia. E quarta, é querendo dar opinião para Deus. Tá? Então, quando a gente pergunta a Deus os seus porquês, a gente está querendo fazer isso, ou é por curiosidade. Curiosidade não é coisa de homem espiritual, não é? Não é por questionamento também não é coisa dos homens espirituais, não é por discórdia, porque nós não podemos discordar com Deus, e não é porque nós queremos ensinar Deus como Ele deve fazer as coisas. Então, a gente tem que aprender nesse início aqui, nessa expressão assim, olha, aprenda isso, nem tudo que nos acontece foi permissão de Deus. Nem tudo que nos acontece foi permissão de Deus. Mas muita coisa que nos acontece foi consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Das nossas próprias decisões, da dureza do nosso coração, né? Agora pode ter também alguma coisa que acontece com a gente, pode ser uma armadilha diabólica, pode ser uma cilada satânica. Então você tem que ter essa compreensão. Nem tudo que acontece com a gente, você vai tributar, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis. Não, tem muita coisa que não tem a participação de Deus. Tem a participação nossa, culpa nossa, falha nossa, deficiência nossa, né? E agora, segunda coisa, tudo que é permissão de Deus, trata-se dos desígnios dele para com cada um de nós. Trata de desígnio. E tudo que é desígnio do Senhor não se discute, cumpre-se. Desígnio não se discute, não questiona, não discorda, cumpra-se. Agora, os desígnios de Deus ninguém pode impedir, e muito menos pode questionar, pois os desígnios de Deus são exatamente os seus propósitos para a minha e para a sua vida. Os desígnios de Deus. Agora, os desígnios de Deus são, na verdade, os planos e propósitos para tudo aquilo que Deus faz e fez. Decretou, está decretado. Designou, está designado. É assim que Deus tem que entender Deus. Agora, eu quero, nessa compreensão do texto aqui, eu quero trazer algumas lições interessantes. Primeiro,
Nunca peça satisfação para Deus, pois Ele não te deve nenhuma satisfação. Nunca peça satisfação para Deus, porque Deus não te deve nenhuma satisfação. Amém? Outra coisa, não ponha a mão sua aonde Deus tirou a sua mão. Você vai queimar a mão, rapaz. Não ponha a sua mão. Tem pessoa que quer interferir no que Deus fez. Ele quer discordar do que Deus fez. Aí ele quer mudar a situação por aquilo que Deus está tratando. Então, se Deus está tratando com alguém, irmão, não põe a sua opinião, não. Ora por aquela pessoa e ajude ele a vencer aquele embate. Terceira coisa, nem todas as portas abertas foi Deus que abriu. Nem todas as portas abertas foi Deus que abriu. Porque às vezes a gente ora muito, Deus abre as portas. Cuidado, porque portas abertas pode ser uma porta aberta que não foi aberta por Deus. Então você tem que ter entendimento que portas abertas por Deus é uma coisa. A porta aberta por Deus, essa porta só tem bênção, só tem alegria, só tem vitória, só tem prazer, contentamento e coisas agradáveis ao nosso coração. Então não pense nisso, não atribua todas as portas abertas, foi Deus que abriu. Não queira, uma outra coisa que eu quero que você entenda, não queira aquilo que Deus não quer te dar. Eu tenho muita experiência com isso, né? É a pessoa que às vezes apaixona por um camarada, uma moça apaixona por um camarada, e Deus não está de acordo com aquela união. Aí ele, não, Senhor, meu coração fala mais alto, o amor meu é mais, Senhor, faz acontecer, e insiste tanto, e casa, e não era o casamento que Deus estava desejando para aquela pessoa tem uma história de muito sofrimento da vida, assim por diante. Então não queira para você aquilo que Deus não quer te dar. Primeiro saiba, Senhor, se tu quer me dar isso, se o Senhor quiser me dar, então o Senhor vai prover os meios para que isso chegue na minha mão. Olha, qualquer vitória que não possa servir de testemunho, de glorificar a Deus, não vem de Deus. Olha bem, grave bem isso na sua vida. Qualquer vitória, qualquer sucesso, qualquer bênção, qualquer assim, sucesso, na expressão, que você não possa usar daquilo para glorificar a Deus, para dar testemunho de Deus, não foi Deus, foi o homem, foi a carne, ou foi o inimigo seu, tá? Cuidado com isso. A outra coisa que eu quero que você entenda, nunca queira invocar ou discutir as razões do que Deus fez ou do que está fazendo. Nunca queira uma explicação. Eu vou até repetir isso, mas você nunca tem razão com Deus. Amém? Grave isso. Você nunca tem razão com Deus. Sabe por quê? Deus sempre é que tem razão. Amém? Aleluia. Eu lembro do testemunho do irmão que estava orando por uma causa. Aí ele estava reivindicando a causa, dizendo, eu tenho razão. Aí o profeta falou, na sua razão está o seu fracasso. Entendeu? Na sua razão está o seu fracasso. Então às vezes a gente tem razão, mas a razão nossa não pode prevalecer a razão de Deus. A razão de Deus. Agora, isso é claro, né? A gente não pode pedir resposta para Deus naquilo que Ele não quer revelar. Quando Deus não quer revelar, irmão, a melhor coisa é ficar em silêncio. É ficar em silêncio. Agora eu vou observar com você alguns textos aqui. Primeiro, João 3,17 fala assim, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde você entenderás. Olha bem, grave esse versículo. Você não compreende agora o que Deus está fazendo, mais tarde você vai entender. Tem coisa que Deus faz agora, eu não compreendo, só vou compreender depois. Depois que eu vou entender, se Deus não tivesse feito daquele modo, que seria de mim? Se Deus não tivesse agido daquela maneira, que seria de mim? Então,
às vezes a gente precisa entender que o Senhor faz com a gente algumas coisas no presente que a gente não dá para compreender, não dá para questionar, não dá para perguntar por quê, porque só vou entender isso depois de 5 anos, depois de 10 anos e até depois de 50 anos ou mais. Perguntar por que eu casei com a Beth. Aí tem as questões, vou compreender no tempo, né? No tempo, por que eu casei com a Beth. E assim vai. Então a vida é isso. Às vezes o que acontece com a gente agora, a gente vai entender no outro tempo, no futuro. Agora veja bem. Agora observe bem as coisas aqui. Eu queria que você entendesse. Os porquês, né? Os nossos porquês são na verdade forma de reclamações, murmurações e queixas. Os nossos porquês a Deus, na verdade, são forma de reclamação, de murmuração ou de queixa. Agora, meu irmão, o homem queixa mesmo, o homem reclama mesmo. Não tem esse homem que não reclama. Eu não reclamo, não reclama, rapaz, reclama. Você às vezes não fala, mas no fundo do seu coração você reclama. Então eu vou falar para você alguns reclamos aqui para você entender. Primeiro reclame que a gente precisa observar é as reclamações, os porquês do homem, do cantor, do sacerdote chamado Asaf. Capítulo Salmo 73. Este homem aqui, o Asaf, compositor, cantor, né? Este homem que tinha facilidade de fazer poesias, fazer salmos, né? Ele diz o seguinte, ele começou a questionar Deus. Ele fala, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, ele fala, meus pés quais tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, porque eu tive inveja. Essa inveja aqui do Asaf, assim, ele estava questionando Deus, por quê? Por que os arrogantes, o ímpio prospera? Por que ele não passa por sofrimento? Eles têm corpo saudável e forte, Senhor. Eles são livres de fardo e todos não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar. E isso lhe veste vitória. Aí ele estava questionando os porquês, tá? Aí isso é o que mais a gente assiste no meio do povo. É porque que Deus permite um governo desse? Por que Deus permite isso e aquilo? Por que Deus permite isso e aquilo? E vai. Por que esses homens que fazem tanta corrupção prosperam? E a pessoa fica questionando esses porquês. Asaf começou a fazer essas perguntas que alguns de nós fazemos, né? Nós fazemos. Mas Deus não respondeu para Asaf, não. Deus não respondeu para Asaf. Deus não fez questão de responder para Asaf também não, os porquês. Deus só fez a seguinte, ele fez a questionamento, né? Ele dizia que os ímpios viviam como sem interessar por Deus, né? Não tinha conhecimento de Deus, ele estava despreocupado, aumentando suas riquezas, né? Aí ele pensa, foi quase inútil eu manter meu coração puro, né? Esse tio eu achei engraçado porque eu chamei o Dorivan, o Dorivan está aí. O Dorivan teve que fazer o exame esses dias, aí fez o exame, eu fiz outro exame também, nós estávamos encontrando, ele falou assim, ei Daniel, nós aqui orando, jejuando, servindo a Deus, com esse negócio, nosso irmão bebendo e fumando está sadio. É como você falar assim, quase que não resolveu nada. Eu vim da igreja jejuar, orar, aí eu peguei doença, e o camarada bebendo, fumando, considerando Deus, está tudo bem com ele, né? Gente, não pergunta isso não, você fica doido, rapaz. Não faz essa questão não. Aí o Asaf vai lamentando, vai perguntando os seus porquês, né? Aí diz, quando tentei entender tudo isso, achei difícil demais para mim. Achei difícil, não é difícil. Se o Asaf achou difícil, é difícil para mim e para você. Não quero perguntar isso não, rapaz.
Não queira sofrer por causa disso, não. Não queira questionar Deus por causa disso, não, né? E tem pessoa que questiona Deus a ponto de ficar com raiva de Deus. Por que tem aleijado, Senhor? Por que tem favelado? Por que tem uns pobres? Por que tem aquelas pessoas mutiladas, aquelas guerras? E não pergunta isso, não. Sabe que Deus orientou Asaf? É o seguinte, aí eu entrei no santuário, né? Aí no santuário, ele compreendeu tudo, sabe por quê? Porque no santuário, Deus estava revelando para ele, né? O que Deus estava preparando para ele, Asaf, que era a vida eterna, que era a liberdade com o Senhor Deus, que era a esperança da fé, não é? que era a inspiração que ele tinha de servir ao Senhor como sacerdote e assim por diante. Irmão, o que Deus está interessado em tratar com a gente é a nós particular, nesse aspecto da gente estar melhorando com Ele, tá? No santuário dEle, na presença dEle, na busca dEle, né? E sentindo mais da parte dEle. Então nós não podemos, e quando a gente vai nessa compreensão de Asaf, né? A gente vai compreender o seguinte, vai compreender que na verdade a recompensa de Deus, a recompensa verdadeira para Deus, não é para os homens que vivem comendo, bebendo, folgando, divertindo, aproveitando mais da vida. Não, a recompensa verdadeira de Deus para nós está de fato em nós termos a certeza da vida eterna, a comunhão com o Espírito de Deus, a paz com o seu Espírito, a liberdade com o Senhor e ter vida no Espírito, né? Essa que é a verdadeira comunhão com o Senhor Deus para nós. Aí, então, eu quero, nunca invoque suas razões com Deus. Você nunca tem razão. Razão sempre é do Senhor Deus. Agora, se eu for analisar aqui outros porquês, aí esse porquês aqui ele é tremendo. Você tem que passar uma semana discutindo os porquês de Jó. Os porquês de Jó. Jó gastou 4 capítulos perguntando a Deus por quê. Por quê? Perguntou lá no capítulo 38, 39, 41. É Jó questionando, é Jó perguntando, é Jó justificando, é Jó querendo explicar para Deus, é Jó querendo ensinar Deus, é Jó querendo discutir com Deus, Jó apresentando as razões para Deus. Aí eu não vou ler todo aqui, ler alguns versículos, vou sintonizar aqui, para a gente só ter uma ideia do que Deus falou para ele. Aí, ele falou assim, ô Jó, você conhece as leis dos céus? Jó, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? 2 perguntas. Deus fez outras perguntas, eu queria só sintonizar nessas 2. Jó, você conhece as leis dos céus? Irmãos, eu não vou aqui trabalhar com vocês sobre as leis dos céus. A lei dos céus, por exemplo, você sabe que o sol, ele produz vida, energia, vitamina D. O sol é a maior fonte de energia do universo, Sem o sol não tem vida, Os mares é a maior fonte de alimento, Os mares é a maior fonte de alimento. As algas, ela é fonte de alimento, né? Os mares produzem oxigênio, o sol, oxigênio. Aí você tem as estrelas, os planetas. Aí você tem a lei da circulação de vento, a lei das marés, a lei da chuva, a lei dos ventos, terremotos, e assim por diante. Você conhece disso, irmão? Funciona perfeitamente na ótica de Deus, tá? A lei dos céus para a terra funciona perfeitamente, né? Uma coisa bem simplória da vida terrena, né? Oxigênio. Fica sem respirar 3 minutinhos, conforme o camarada, 3 minutos, pode preparar o caixão que já morreu, né? Então, oxigênio.
Então eu respiro porque eu tenho vida. Tem vida porque eu respiro, né? Eu respiro porque Deus deu oxigênio, deu ar, oxigênio para me respirar. Se Deus tirar o oxigênio, todo mundo morre. Então, Deus perguntou para Jó só isso: você conhece como eu trabalho aí com a terra, nas leis do céu em relação à terra? Você conhece o domínio que eu tenho sobre tudo? Jó calou. Falou assim: mas para que eu questionar? Para que eu discutir? Para eu querer perguntar para Deus o que Ele faz, se eu não sei explicar as mínimas coisas da grandeza que Ele pode e faz para mim, né? Aí a conclusão dele foi essa, né? O Jó, no capítulo 40, versículo 8, no 40, versículo 8, ele chega a falar assim para Deus: você pode pôr em dúvida a minha justiça? Deus falando para Jó, né? Você pode pôr em dúvida a minha justiça? Você vai me condenar para te justificar, Jó? Você vai me condenar para te justificar? Seu braço, porventura, é do tamanho do braço de Deus, Jó? A sua voz pode trovejar com a minha voz, Jó? A sua voz pode trovejar com a minha voz? Aí, Jó então ficou totalmente atordoado, né? E não teve outra compreensão a não falar para Deus o seguinte. Ele chegou à conclusão e falou assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não sabia. Tu disseste: agora escute. E eu falei: vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo ao pó da cinza. Aleluia. Aí Jó então, ela conclui: gente, que eu tenho, qual que é o direito, qual que é a razão que eu tenho para discutir com esse todo poderoso meu Jesus? Esse todo poderoso. Então Jó, nas suas questões, ele foi totalmente convertido por Deus nas respostas que o Senhor Deus deu a ele. Mas veja bem, aqui eu tenho também os porquês do povo de Israel. Aí os porquês do povo de Israel, no capítulo 40 de Isaías, no versículo 27 em diante, olha que nos fala esse versículo 27 em diante, da seguinte expressão, versículo 27, Jó reclamando. O povo de Israel reclamando, né? Reclamando porque está sofrendo, porque sim, porque isso, porque está acontecendo isso, porque isso, porque reclamando que está faltando isso aqui. Aí Deus, por que você reclama, gente? Por que vocês reclamam? E por que vocês se queixam? Qual é a razão das suas queixas? Aí Deus fala assim: vocês dizem que o Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? É a reclamação. Ele dizia: Deus não está interessando pela minha situação. Deus não está importando pela minha causa. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, caem, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Essa palavra, portanto, profética de Jó veio a consolar os corações daquele povo. Então, a expressão que Deus queria falar para Jó é essa: Jó, ou nós particularmente, nunca queira justificar perante Deus, tá?
Nunca queira justificar perante Deus. Você pode justificar perante seu patrão lá, eu matei serviço, porque pode justificar. Tá? Justifica pelo seu pastor, não veio no culto por causa disso e disso. Justifica pelo seu amigo assim, assim. Justifica pela sua esposa. Mas para Deus, não queira justificar, tá? Porque Deus não quer a nossa justiça, ou não quer que a nossa justiça justifique a nossa razão de estar querendo justificar o que nós fazemos. Agora veja bem, portanto, os porquês das pessoas são na verdade reclamações, são queixas e são murmurações. E na verdade isso acontece por algumas razões. Primeiro, as pessoas reclamam, queixam e perguntam os porquês, porque por alguma razão. Primeiro, por falta de compreensão de quem Deus é, tá? Da grandeza do Deus que nós servimos, da magnificência desse Deus que nós adoramos, do poder que Ele tem. Segunda coisa, às vezes as pessoas questionam, reclamam e murmuram por desconfiar do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me considera mesmo? Será que Deus tem interesse na minha causa? Será que a minha situação Ele interessa também? E isso gera essas coisas. É não ter confiança suficiente para honrar e temer a Deus em todas as fases da vida. Irmão, está sofrendo? Adore, né? Tá doente? Adore. Está passando dificuldade? Adore, né? Está no deserto? Glória a Deus. Está na seca? Glória a Deus. Está com dinheiro? Glória a Deus. Sem dinheiro? Glória a Deus também. Em todas as fases da vida, a gente considerando e honrando a Deus e dando a Ele a glória devida ao seu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Aí eu quero finalizar esse texto aqui, lendo, eu gosto muito desse versículo aqui, o final do capítulo 28 de Isaías, né? Ele fala sobre o agricultor, e no final ele fala assim, isto vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isto vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Maravilhoso em conselho. Conselho de Deus é você submeter à vontade dEle. Conselho de Deus é você andar pelas veredas, pelos caminhos, pelos propósitos, pelas promessas e pela palavra dEle. O conselho dEle, do conselho do Senhor, para que você deixe Ele tratar devidamente como Ele quer tratar a sua vida. O conselho de Deus, a gente entender, sempre será para o nosso bem. Sempre será para o nosso bem. Ainda que seja coisas más. Ainda que sejam as coisas, às vezes, desgostantes. Mas o propósito de Deus é nos tratar para a gente ser melhor. Agora deixa eu encerrar com vocês essa palavra, concluindo o seguinte. Sempre tenha em mente 3 coisas, irmãos. 3 coisas que todo crente tem que ter em mente. Primeiro, olha, grave aí. A loucura de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Entende isso? Você entende isso? Aquilo que você pensa que pode ser uma loucura da parte de Deus, mas é a sabedoria dele para trabalhar, para agir, para fazer por nós aquilo que Ele quer. Então, agrave isso. Segunda coisa, os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. Outra coisa, os pensamentos do Senhor são mais altos, mais nobres do que os meus pensamentos. Então, a razão disso é que eu preciso aprender o seguinte. Eu preciso querer aquilo que Deus quer para mim. Eu preciso ter essa humildade. Eu preciso aprender, querer, desejar aquilo que Deus quer para mim. Eu não posso querer ser o que eu quero, mas eu preciso ser o que Deus quer da minha vida. Porque o que Deus quer para mim é melhor do que eu quero para mim, meu Jesus.
O que Deus quer para mim é melhor que minha esposa quer para mim, que meus filhos quer para mim, do que os meus amigos quer para mim. O que Deus quer para mim é o melhor. Então procure Deus. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero ser o que o Senhor quer. Eu quero fazer estar no centro da tua vontade, porque é ali que há conforto. Segunda coisa, eu preciso aprender a interessar por aquilo que Deus interessa. Tá? Pare de interessar por aquilo que os homens interessam, irmão. Pare de interessar aquilo que interessa a outras pessoas. Pare a interessar por aquilo que você interessa. Comece a interessar por aquilo que Deus interessa. Porque quando você interessar por aquilo que Deus interessa, Deus vai interessar por você, vai te abençoar, vai te promover, vai te abrir os seus caminhos, os seus leques e assim por diante. Então aprenda a interessar por aquilo que Deus interessa. Aí eu quero convidar vocês a ficar de pé. Para a gente compreender aquele versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam segundo o seu decreto, o seu propósito. Todas as coisas contribuem para aqueles que vivem, né? Aqueles que vivem, aqueles que aceitam, né? O tempo, a hora e o modo de Deus agir para a gente. Se você tiver essa compreensão, tudo que te acontece é para o seu bem. Agora, quem somos nós? Quem somos nós, pobres mortais, para querer indagar a Deus? Para que questionar a Deus, né? A nós cabe tão somente nos submetermos ao senhorio do Senhor Deus. Tão somente entregarmos sem reserva a sua vontade em todos os tempos da nossa existência. E agradecer, ser grato de verdade pelo modo pelo qual Deus trabalha, Deus trata a minha vida e a sua vida. Amém? Por favor, irmão, quando você estiver com luta, com problema, com alguma adversidade, não culpa Deus não, culpa você. Tá? Se você estiver passando por alguma adversidade, procure saber o que Deus quer te ensinar através daquilo. Qual que é o tratamento que Deus quer para você? Eu lembro da história de Jonas, né? Jonas, Deus teve que fazer algumas coisas extravagantes com ele. Teve que jogar ele ir para o fundo do barco, do porão do navio. Teve que ser engolido por um peixe, né? Passar 3 dias dentro do estômago de um peixe, né? Depois ter que pregar a cidade de Nínive, ver converter o que ele não queria que se convertesse. Tudo Deus tinha uma modo, tratar Jonas para ele ser o profeta que Deus queria que ele fosse. Então Deus às vezes faz coisa com a gente para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós somos, o que nós sejamos na vontade do Senhor Deus. Então nessa noite eu quero dizer o seguinte: olha, louve a Deus pelo tempo dele na sua vida. Louve a Deus. O texto anterior fala que há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de guerrear, há tempo de voltar, há tempo de ir. Os tempos aí da vida, né? Agora, há tempo para tudo isso. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de plantear, tempo de dançar, espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Aí, mas tem tempo que não tem tempo. Hã? A Bíblia diz alguns tempos que não tem tempo. Em todos os tempos, glorifique ao Senhor Deus. Em todos os tempos, honre ao Senhor Deus. Em todos os tempos, considere Deus em seus caminhos. Em todos os tempos, atribua a Deus a glória devida ao seu nome. Segunda coisa, em todos os tempos, sejam alva as suas vestes. Em todos os tempos, esteja cheio do Espírito Santo. Em todos os tempos, deixa que a luz da sua lamparina espiritual tenha azeite para transparecer, para evidenciar a luz que há em você. Em todos os tempos, sejam e vivam cheios do Espírito Santo. Aleluia!
Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E o seu tempo e a hora e o modo como Deus está tratando você é desse modo mesmo que Deus quer fazer de você uma pessoa melhor, um crente melhor, um servo mais fiel, uma pessoa mais grata e um homem mais feliz com o Senhor que te chamou. Consciente de uma coisa, que a grande recompensa da vida não vem daquilo que a vida oferece, mas vem daquilo que Deus nos promete. Amém? Levante sua mão e glorifique o Senhor. Adore o Senhor. Louve ao Senhor pela sua vida, pelo seu tempo, o tempo da sua família, o tempo da sua existência, o tempo dos seus filhos, o tempo do seu trabalho, o tempo que está você vivendo nos dias de hoje. Bendito Deus, Senhor da glória, te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que trata com a gente, Senhor, no tempo certo, na hora certa, no modo certo, cumprindo com a gente aquilo que é proposto, Senhor. Que nós consigamos viver, Jesus, entendendo, ó Pai, que nesse caminhar, nesse modo de ser, Senhor, todas as coisas que acontecem com a gente contribuem para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem com a gente, ó Deus, reflete em nossa vida espiritual, para a gente melhorar, para a gente servir a Ti melhor. Permita, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo ensine a gente a ter sabedoria, para em todo tempo temer o Teu nome, temer a Tua palavra, temer os Teus mandamentos, porque o temor ao Senhor é a essência da nossa vida nessa terra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e dê glória a Ele.